Galera, a quinta temporada de The Boys está no seu final, a gente acabou desse último episódio e não temos notícias muito boas pra vocês hoje não, viu? Infelizmente, ou felizmente para alguns, esse final aí não entregou nada. Foi um final realmente muito ruim e frustrante. Claro, nesse vídeo a gente vai passar, claro, a nossa opinião. A gente não tem nada contra caso você tenha gostado desse final da série. Sim. Mas, na realidade, a série como um todo tinha um grande potencial, ainda mais como um encerramento de uma HQ até então muito boa. Sim. E na série em si foi muito mal aproveitada, né? Sim, a gente começa a relembrar das primeiras temporadas. A primeira e a segunda temporada foram perfeitas. Quando a gente chega nessa última temporada aqui na quinta, a sensação que dá é que tá tudo muito arrastado, que os personagens já não são mais os mesmos das primeiras temporadas. Exatamente. Que o diretor acabou deixando de levar pra uma opinião mais política do que de fato divertir. Então, assim, no geral, a série ela perde muita qualidade. Essa quinta temporada, esse último episódio, episódio 8, é isso que a gente vai debater nesse vídeo aqui. Lembrando que a gente não tá aqui pra impor nossa opinião pra vocês, como o Kevin falou aqui. Se vocês gostaram, tudo bem. A gente gostou de muita coisa também dessa última temporada também, desse último episódio. Então, tem muitas coisas legais, mas no geral, assim, a gente não gostou tanto. Então, a gente vai debater nesse vídeo aqui com vocês. Garçom, traga a vinheta. Galera, para começar esse debate, vamos falar sobre os dois principais pilares da série, que são o Billy Butcher e o Homelander, né? Ou seja, o Capitão Pátria e o Billy Bruto. Nesse episódio, no caso, né, é a cartada final, no caso, né, encontro dos dois na Casa Branca e o confronto final. E sendo bem sincero, você que assistiu esse último episódio, não tem como falar que, foi um final perfeito pros dois, um embate perfeito. Deixou muito a desejar. Claro, o Homelander, a gente pegar desde o início das temporadas, primeira, segunda, já tinha uma grande imponência, passava medo, principalmente pros The Boys, né, pros caras no modo geral, mas pelo menos uma coisa que eu senti nesse último episódio, mesmo com o Homelander já com o soro V1, foi muito mal aproveitada. Mal tinha força suficiente para peitar o próprio Bruto, e olha que ele mesmo, o Homelander, já tava com o soro V1. Detalhe, galera, a gente relembra nas primeiras temporadas, o Homelander, como ele aparece no comecinho ali, não sei se vocês lembram, tá? Ele era muito imponente. Ele tinha visão de... ele conseguia atravessar a parede, ele conseguia ver, né? A visão infravermelho. Uhum. Ele tinha a questão de super audição, ele era inteligente, ele era, tipo... é como se ele se desconfiasse de tudo, de todo mundo ele desconfiava. E assim, ele era um personagem que antigamente ele impunha medo só de aparecer. O que dá a entender nesses últimos episódios aqui, principalmente nesse último aqui, é de que ele tá muito nerfado. Com certeza. E assim, não é só por questão de poder não, tá? É questão de inteligência, é questão de até de, posso dizer, de malícia, sabe? Sim, parece que o personagem deixou de pensar, né? Ele tava muito dependente do pessoal ali, até pra rastrear os caras ali durante as temporadas, sabe? O que eu acho que atrapalhou muito ele nesse sentido foi a ideia do roteirista querer colocar ele como um deus, porque ele deixou de ser aquele malicioso e ele passou a ser como se fosse, cara, um bundão. Se ninguém amasse ele simplesmente ficava triste. Parece que eles deixaram se vencer por essa tristeza na série. Exato. E a tristeza de ele não se sentir amado por ser o deus que ele queria que fosse, nerfou ele, cara. Não gostei disso. Exatamente, é um ponto que eu também não gostei, ainda mais sendo um grande vilão da saga, né? Grande vilão da série, sendo, na verdade, um bucha no final de tudo, né? Já o Billy Bruto, assim, no geral, eu acho que ele, desde a primeira temporada, ele foi ficando cada vez mais psicótico, então eu não vejo tanto problema, sabe? Eu achei que o Billy Bruto, ele, desde o começo, ele foi o que ele sempre foi, né? Porque assim, galera, ele não é um herói, tá? O Billy Bruto é tão psicopata quanto o Homelander, né, cara? Com certeza. E assim, ele era tão psicopata quanto o Homelander, tanto é que no final do último episódio, como vocês podem ver lá, ele tá disposto a matar todos os supers, cara. Ele não tava nem aí pra nada, mano. Então, assim, eu achei muito legal essa parte, só é muito mal desenvolvido, né? Acredito que não só nessa parte em si, final, mas como a temporada como um todo também faltou essa sanguinolência, essa brutalidade, principalmente vindo do próprio Homelander, que parece que os caras não tiveram a coragem o suficiente pra desenvolver ele melhor, tanto como vilão, tanto na parte de violência, ainda mais sendo ele a própria divindade na Terra, né? Exato. As outras temporadas, galera, eles ficavam falando, não, o Homelander vai surtar e vai matar geral. Exato. Ele vai surtar. Desde a primeira temporada ele falava, ele vai surtar. A segunda tá surtando. A terceira... chegando aqui na temporada, ele não surtou, cara. Não. Tanto é que o momento que ele, de fato, fala assim, ó, se vocês não me aceitarem como um deus, eu vou matar geral, ele não mata ninguém. Então, ele só matou o cara que aparece lá pra ser uma referência ao Elon Musk, que leva o cara pro espaço. Mano, ele matou o Elon Musk, cara. Tá vendo? Diretor imundo. O cara tomou o composto V, o V1, que é o mais top, e matou só o Elon Musk da série. Então, assim, é muito bizarro. É um potencial totalmente desperdiçado, cara. Assim, eu não gostei muito. Confesso que você tratou do Billy Butcher com ele lá no final, quando o Ryan chega pra ajudar. Eu achei uma mensagem legal e tal, do filho do Homelander ajudando e tal. E assim, galera, um outro ponto importante que a gente vai citar aqui agora é justamente a questão da violência, da brutalidade, que virou algo, na verdade, algo muito mais obrigatório em si,
que acabou perdendo totalmente o peso, né? Antes tinha um sentido ali nas primeiras temporadas, quando você via, por exemplo, o Capitão Pátria, aquele momento que ele deixou o cara surdo lá, que era cego, lembra? Exato, Cara, que é uma referência ao Demolidor. Então, tinha algumas cenas assim, elas eram feitas pra chocar e elas chocavam de fato. Mas assim, tinha sentido nas violências das primeiras temporadas, né? Sim. Nessa última temporada, cara, sinceramente, ficou tão bobo, sabe? Tipo, que não fazia mais sentido, parecia uma muleta. Ficou algo muito gratuito, muitas vezes necessário, que acaba até, na verdade, até caindo no nível da série, né? Sim. Caindo demais. Além do que, não só isso, acaba decaindo também a questão das próprias mulheres dentro da própria série também. E pensa numa mulher boca suja, cara. Cara, quando a Kimiko começou a falar, a primeira coisa que eu achei que ela fosse falar é papai e mamãe, né? A primeira coisa que ela começou a falar foi e assim, é uma coisa que é chata, porque, no geral, dá a entender de que os personagens masculinos são feitos para serem idiotas e as personagens femininas são feitas para serem homens, tá ligado? Tipo, feitos para serem os boss da história, sabe? Sim, aquele humor bem quinta série. Quinta série total, e uma coisa cara. Que eu tava até pensando, cara, podia ser trabalhado nisso, tudo bem, foi The Boys. É brutalidade, tem violência, tem uns palavrões, tudo bem, mas que seja feito de maneira inteligente, no time certo, de modo que não fique aquele humor de quinta série, onde você, uma criancinha, tá aprendendo a falar palavrão. Exato. E a cada final de frase é um palavrão absurdo ali, sem necessidade nenhuma. E acaba decaindo muito o nível. E não é só em questão da Kimiko falando os palavrões, não. É porque não é só ela, né? A própria Luz Estrela também vive falando muita besteira na série. A própria Mana Sábia também, absurdamente chata. Essa personagem não serviu pra nada, cara. Ela entra na temporada e ela sai de uma forma totalmente boba, assim. O final dela é muito bobo. Ela não serviu pra nada, no geral. Sim. Outra coisa também, a própria Ashley, no momento lá do último episódio que ela ajuda eles a entrar na Casa Branca lá. Primeira coisa que ela fala, tô ajudando vocês, se o Homelander me ver aqui, ele vai arrancar meus peitos pela minha vagina. Tipo, cara, quem em sã consciência fala isso, sabe? Tipo, é uma coisa boba de se ver, sabe? E outra questão também é que dá a entender de que, assim, os diretores, principalmente nessa questão do Eric Kripke, que é o produtor e o diretor da série também, dá a entender de que ele acha que um personagem forte, uma mulher forte, é uma mulher que fala muito palavrão. Pelo contrário, galera. Assim, tem muitos personagens que são fortes assim, na cultura pop e não necessariamente ela precisa ser escrachada, sabe? Não. Porque fica uma coisa boba, assim. Não fica legal. Sim, aí acaba o personagem vira um personagem raso, muito superficial. O exemplo disso é a própria Tempesta, que não era nem nesse nível todo, né? Não era nem esse Era nível. uma baita personagem ali na segunda temporada, uma baita antagonista, né? Que tinha os seus ideais políticos e tudo mais. Acabou desfatizando ali, principalmente no final da segunda. E, mano, não precisou nada disso. Nada Não disso. precisou. Um outro ponto também, galera, é simplesmente os poderes dos super-heróis, em certo momento, acabou virando uma coisa que não serve pra nada. Por exemplo, nessa última temporada, tem um momento lá que os personagens principais vão chegar de um ponto a outro, e do nada tem um herói lá que é um cachorro e outro herói que é uma gata, e eles ficam de quatro lá e começam a tirar o rabo do outro. E, tipo, é uma coisa que não faz sentido. E aí te pergunto, agrega alguma coisa durante a Não série? agrega em absolutamente nada. É aquele tipo de piada que é, como a gente tava comentando, né? Piada de quinta, sexta série, galera. Piada de adolescente, sabe? É porque antes era engraçado, nas primeiras temporadas era engraçado, porque chocava, mas depois, por ser sempre a mesma repetição, acaba ficando... Isso, a piada em algum momento perde a graça. Galera, deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. Você acha que o The Boys realmente ele caiu na qualidade nesse último episódio? Essa temporada final foi realmente muito fraca? Ou você acha que ele só se perdeu no próprio hype ali? A gente tá viajando. O que vocês acham? Deixa aqui os comentários logo abaixo, porque isso é muito importante pra gente conseguir debater aqui nos comentários. E assim, galera, esse episódio em si, esse episódio final, ele teve também seus pontos bons até. Mesmo 10 pontos da série, pelo menos um foi bom, pelo menos ali, que foi a morte ali, pelo menos ali do Profundo, né? Sim. Ele tava até esperando uma morte semelhante a essa, onde ele seria jogado pro oceano e os peixes iam, enfim, comer ele vivo, né? De fato, pelo que deu a entender lá na morte do Profundo mesmo, pra mim ele teve o que ele mereceu, porque foi um personagem que... Era um personagem que é desprezível, mano. O Profundo, ele não tinha salvação, cara. Não, o cara simplesmente é otário mesmo e não tinha muito o que fazer, né? O que foi legal foi que eles deram um pouco de protagonismo ali pra Luz Estrela, porque, de fato, a série tentou construir um protagonismo nela que, no meu ponto de vista, tanto a atriz quanto o roteiro não consegue fazer ela entregar esse protagonismo que ela precisava, mas a luta dele com o Profundo foi legal. Eu achei legal. Porque foi uma morte bem merecida, não tem como falar que ele não merecia, né? O cara fez cagada junto com o Capitão Pátria desde o início pra cá. Eu, na verdade, até esperava que ele morresse, vai, entre a terceira temporada, porque é um personagem que se arrastou muito. Durou muito, né? Muito. Durou muito. Cara. Uma outra coisa que eu não posso falar o mesmo pra mim foi a questão do Soldier Boy, porque simplesmente o personagem chegou nessa temporada, todo mundo achou que ele fosse, de fato, ou ajudar os The Boys ou ajudar o Homelander. Acabou que ele ajudou os dois, depois voltou a mimir. Enfim, acredito que seja por conta, talvez, até do spin-off que vai surgir. Sim,
Sim. da série dele. Mas de qualquer jeito, eu vejo que também é um dos personagens ali que foram desperdiçados. Sendo bem sincero, ainda mais dentro dessa última temporada, se ele não tivesse, também acredito que ia dar muito na mesma. Pra mim, com ou sem ele, a série ia ter o mesmo final, porque não fez tanto sentido, né? A única coisa que fez, assim, com um pouco, foi o fato de ele ter dado o composto V1 pro Homelander, mas, assim, poderia ser o Homelander pegando de qualquer outra forma, ele ia conseguir, né? Independente se fosse com ele ou não. É o que eu tava falando pra você, é o Eric Kripke querendo dar emprego pros amigos dele, mano. É possível. Bom, galera, e mesmo não sendo o final perfeito, assim, tem muitas coisas que são interessantes. Eu gosto muito da questão do ator que faz o Homelander. Pra mim, ele segura a série, mano, ele carregou aquela série nas costas. Eu gosto do Billy Butcher também, eu acho que a rivalidade dos dois ali é o que sustenta a série por muito tempo. O grupo dos The Boys em si, por mais que eles estejam, assim, os personagens não são mais os mesmos da primeira temporada, principalmente questão ao Leitinho e tal, e a questão ao próprio Hilde também, não é mais o mesmo personagem de antes. Mas, assim, no geral, galera, a série tem muitas coisas que foram boas, sabe? O único problema pra mim mesmo é que ficou muito corrido. Então, tinha muita coisa pra poder resolver nesse último episódio de 50 minutos ali, 1 hora no máximo, se eu não tô enganado, e que eles não conseguiram resolver tão bem. Mas, assim, do meu ponto de vista, é um final ok. Eu esperava muito menos. Eu tava até conversando com o pessoal do Pizza Nerd, com o Kevin, no grupo que a gente tem. Eu tava falando assim, a questão vai ser uma porcaria. E quando eu vi esse final, foi, pô, um final 5 de 10 ali, sabe? Não é um final tão ruim assim, é um final ok. E assim, galera, no caso, eu também concordo com a questão do Capitão Pátria. O próprio ator, no caso, Anthony Starr, ele é um baita ator. Ele carregou não só essa temporada, mas grande parte das temporadas nas costas, praticamente. Claro, teve também o ator do Billy Bruto, Jesse Ankles e até alguns outros ali. Mas, no meu ver, são os 3 principais da série. Eram até então. São pessoas ali, atores, personagens que eu gosto bastante. Carregaram muito. Porém, é fato, cara. Mesmo que você tenha gostado desse final, não tem como você dizer que na série não decaiu, cara. É só você analisar um pouquinho ali, o mínimo, como foi a primeira, a segunda temporada, sim, como eram. De verdade, eu tava esperando, sim, que o final realmente fosse ruim, e finalmente foi ruim. Foi ruim, né? Não tem como, cara. Foi um final muito decepcionante. Eu acho que não tem como nem ficar com raiva. Tamanha decepção, cara. É muito ruim, ainda mais com o material que, claro, novamente, das HQs, que é um material muito bom, é bacana, poderia ter sido muito bem explorado. Se a gente for pegar os pôsteres que saiu da 5ª temporada, era quase um apocalipse. Sim. Era, tipo, uma parada, tipo, absurda. Era o prédio da Val destruído, né? Era o Homelander cercado de super, assim, com o Billy Butcher na Casa Branca lá, né? Exatamente. Não foi nada disso, né? O Billy Butcher chegou na Casa Branca com os amigos dele lá, não tinha segurança nenhuma. Parecia Stranger Things, quando eles chegaram no mundo invertido, só tinha o Vecna lá, essa dos monstros tava dormindo, sabe? Exato, quase um collab entre os dois diretores ali. Os caras estudaram junto. Quase sobe a logo na Netflix ali no meio, o collab, esse final. Então, assim, galera, realmente, pra mim, é um final muito decepcionante. É uma série que antes ali, época de pandemia, eu acho que iniciada essa série, no caso The Boys, cara, foi um hype do caramba. Mas, enfim, foi se perdendo justamente por conta de ideologia política, justamente por pensamentos do próprio diretor, que são pensamentos de alguém de 5ª a 6ª série, rapaziada. De alguém perturbado de verdade, né, cara? Muito nojento, muito inocente, que se perdeu muito. E no geral, galera, assim, pra finalizar esse vídeo, a sensação que dá é de que é um potencial desperdiçado, né? Que tinha ali uma HQ que era muito promissora, as primeiras fases foram muito promissoras quando elas seguiam a HQ, mas depois que o diretor começou a inventar coisa e colocar a visão política dele, colocar a ideologia dele na série, pra mim, de fato, realmente acabou. E assim, se fosse ter um remake, seria até ruim, porque a gente vê o Anthony Starr sendo o Homelander, imagina o próximo ator fazer o Homelander. Ele vai ser totalmente a sombra do Anthony Starr, né? Vai. Então é difícil até nesse sentido. Então, no geral, é isso, galera. Nossa opinião é essa sobre o vídeo. Você é livre pra poder discordar. Se você gostou da série, a gente também vai te achar da mesma forma. É normal gostar e odiar as coisas assim e tudo mais, né? A galera hoje em dia acha que ou você gosta ou odeia, mas na verdade você pode gostar também. Como eu falei, eu gostei de muita coisa, mas no geral é uma decepção. É um potencial desperdiçado. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero que você deixe também seu comentário aqui logo abaixo pra gente conseguir debater o que você achou desse episódio, da série como um todo também. E já aproveitando, não esqueça também de curtir, compartilhar e também, claro, como falei, comentar aqui abaixo. E é isso. Que a força esteja com vocês.